Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Iruan. Fique atento a spoilers. Uma tribo de homens das cavernas está caçando um javali na floresta. Ele se assusta e eles o perseguem. No último minuto, Zed arremessa sua lança e atinge outro membro da tribo. Eles estão muito zangados porque suas ações permitiram que a besta escapasse e Marlak, o líder, partiu sua lança em duas. O está colhendo bagas. Zed revela a ele que sua lança está quebrada e O pergunta o que aconteceu. Zed vai falar com Maya. Ela diz a ele que ele a faz rir, mas ela precisa de um homem de verdade para cuidar dela. Marlak presenteia Maya com o javali caçado, mas ela não fica muito impressionada. O reclama que Emma, a garota que ele gosta, nem mesmo reconhece sua existência. Zed diz a O que planeja mudar sua mentalidade e eles vão para a árvore do conhecimento, onde ele planeja comer o fruto proibido. Zed se pergunta por que é proibido e suspeita que é uma fruta mágica e pode torná-lo o homem mais inteligente que a aldeia já conheceu. Ele acha que os aldeões se curvariam diante dele e Maya ficaria com ele. Contra o conselho de O, Zed dá uma mordida e diz que se sente mais inteligente. O começa a fazer perguntas, mas ainda não consegue responder. De repente, O sente uma cobra em seu pé e pergunta o que ele deve fazer. Zed não consegue pensar, então decide comer mais frutas. Naquela noite, Zed ainda se sente mais esperto e começa a questionar tudo o que vê à sua frente. O dança na frente de Emma, mas ela continua a ignorá-lo. Ele bate na cabeça dela com um pedaço de pau, mas ela bate de volta. Marlak acusa Zed de comer o fruto proibido e o coloca antes de exilá-lo. Zed afirma que está saindo porque quer e oferece qualquer um para se juntar a ele para iniciar uma nova tribo, mas ninguém dá um passo à frente. Ao sair, ele acidentalmente ateia fogo em uma cabana e é perseguido por Marlak. Marlak decide que é hora de matar Zed, mas é atingido na cabeça por O. Zed está encantado porque O escolheu se juntar a ele, mas O revela que ele realmente perdeu tudo no incêndio. Zed diz a ele que esta é uma grande oportunidade. De repente eles são atacados por um puma. Eles correm longe. No dia seguinte, Zed está cozinhando enquanto O junta palitos. O está infeliz porque foi ferido pelo puma. Apesar disso, O ainda concorda em viajar com Zed. Eles planejam percorrer o mundo para descobrir se ele acaba. Ao chegarem às montanhas, Zed fica emocionado ao saber que o mundo continua. Eles tropeçam em algumas vacas, mas não conseguem matar uma. Eles são abordados por alguns fazendeiros chamados Caim e Abel, que perguntam o que eles estão fazendo. Os fazendeiros são irmãos que discutem entre si. Caim acusa Abel de agir com superioridade e eles começam a brigar. Por fim, Caim mata Abel, mas diz a Zed e O que foi legítima defesa. Ele os ameaça para não contar a ninguém e os convida para jantar. Eles dizem que já têm planos, mas ele os olha ameaçadoramente, então eles concordam em se juntar a ele. Eles vão até sua aldeia em uma carroça e ficam impressionados com as rodas. No entanto, eles sofrem de enjoo de viagem. No jantar, o pai de Caim pergunta onde está Abel. Caim diz que não sabe, mas sua irmã Lilith diz que os viu discutindo no campo. Caim tenta dar desculpas e sai furioso. Seu pai diz a Zed que eles podem ficar e ele pode dormir com Lilith. O pode ficar com seu filho Sete. Zed vai com Lilith, que diz a ele que não gosta de homens. Ele diz que não sabe o que isso significa, então ela explica para ele. Ele ainda não entende. O está na cama com Sete, que continua agindo como um bobo. No dia seguinte, Zed e O agradecem pela festa do pijama. Os aldeões procuram por Abel. Caim diz a Zed e O que eles devem ir embora com ele porque quando encontrarem o corpo, eles provavelmente começarão a apontar o dedo para os vagabundos. Os aldeões encontram Abel e perseguem Caim, Zed e O em uma carroça. Eles ficam sobrecarregados com a velocidade da perseguição. De repente, Caim é atingido na cabeça por um raio. Sua única preocupação é que tenha deixado uma marca em sua testa. Eles chegam ao porto e exploram o mercado. Eles se deparam com Marlak, Maya e Emma presos, que explicam que a vila foi invadida após o incêndio e eles foram vendidos como servos. O diz que é uma grande coincidência eles estarem se encontrando novamente, mas Zed acredita que isso aconteceu por um motivo. Deus queria que ele tivesse o conhecimento do bem e do mal. Zed e O são abordados e questionados se desejam comprar os servos. Caim intervém e fala com o comerciante enquanto Zed promete que vai tirar as meninas de lá. No entanto,
Caim vem de Zed e eles também são leiloados como escravos. Como todos os escravos são transportados, eles são emboscados por soldados romanos que matam os captores. Eles levam os escravos para si, mas Zed escapam para o deserto. Eles planejam resgatar Maia e Ema quando os romanos descansarem, mas eles adormecem e os romanos seguem em frente. Eles seguem em direção a Sodoma, mas no caminho tropeçam em um homem chamado Abraão que está prestes a matar seu filho Isaque. Abraão pergunta por que eles interferem e se foram enviados pelo Senhor. Zed diz que sim, e então Abraão os leva para sua tenda. Abraão ora com seus parentes e conta a eles sobre a devassidão que ocorre nas cidades de Sodoma e Gomorra. Pergunta Zed sobre o que é pior para que eles saibam evitar. Fora da tenda, Abraão os impressiona com a área de sua propriedade. No entanto, Isaque revela que Deus não contou a ninguém porque eles estão em guerra com outra pessoa todos os dias. Abraão conta que ainda vence as batalhas e assim, em louvor, circuncidará todos os machos reunidos. Ele tem que explicar o que quer dizer, mas enquanto vai buscar sua faca boa, Zed e Ó fogem para Sodoma. Eles podem ouvir Isaque gritando à distância. Mais tarde, Isaque se junta a eles, que pede para ir com eles a Sodoma. Eles chegam, mas são presos pelos soldados romanos, embora Isaque consiga fugir. O comandante é acordado e está com raiva. Ele está prestes a fazer algo terrível com eles quando são interrompidos por Caim, que aparece para salvá-los. Ele sugere que eles se juntem aos guardas. Eles se alinham com os outros guardas e são instruídos a andar à procura de problemas e ladrões. O rei está angustiado porque não chove há dias. Um sumo sacerdote lê as entranhas, mas os guardas acham que talvez seja a hora de um novo sumo sacerdote. O sacerdote pega algumas facas e as desafia a substituí-lo. A princesa Inanna é carregada pela cidade. Todas as pessoas caem no chão, mas Zed apenas fica parado e faz uma reverência. Caim o arrasta para o chão e diz a ele que ela é da realeza. Eles vão ao templo para vê-la. Ela parece cuidar dos pobres. É explicado a Zed que eles estão selecionando uma virgem para apresentar aos deuses para fazer chover. Uma garota é selecionada para isso mais tarde. Uma garota se aproxima de Zed e os leva para ver a princesa. Ó fica com o eunuco enquanto Zed é levado para uma festa perdida. A garota se revela Maia, que está com raiva porque Zed está tentando ficar com a princesa. Ao olhar em volta, ele percebe que as estátuas são na verdade pessoas pintadas de ouro, e uma delas é Ó. De repente, ele vê Ema. Zed a salva de ser atingida por um guarda e a manda esperar com Ó. De repente, Maia aparece e diz a Zed que a princesa quer vê-lo. Ele tenta tranquilizá-la de que não está interessado na princesa e que vai tirar todos eles de lá. Ó anda por aí e recebe a ordem de esfregar o sumo sacerdote com óleo. Ema o vê e ele tenta dar desculpas. Zed está com a princesa. Ela diz a ele que ficou impressionada por ele não ter caído no chão esta manhã. Foi revigorante encontrar alguém que tenha coragem de questionar a ordem das coisas, um homem escolhido pelos deuses para fazer algo grande. Ela diz a ele para segui-la. Enquanto isso, Ó está com o sumo sacerdote. Ele o leva ao Santo dos Santos e explica que a entrada significa morte imediata. Ele então o leva embora para receber outra massagem com óleo quente particular. A princesa leva Zed ao Santo dos Santos e diz a ele que deseja que ele entre e fale com os deuses. Ela explica que há morte instantânea para todos, menos para o sumo sacerdote, mas como o escolhido, ele deve entrar e implorar aos deuses para acabar com a fome. Ele concorda, desde que ela concorde em deixar seus amigos irem. Ao entrar, ele implora aos deuses que não o matem, mas descobre que Ó já está lá. Eles começam a discutir, mas então Zed começa a rezar para salvar seus amigos e fazer chover. Ó pergunta se está quieto aqui porque Deus não está? Zed zomba que isso significa que tudo é aleatório. Eles discutem mais e lá fora a princesa pode ouvi-los. Zed pede que Ó apenas confie nele por enquanto, pois ele acha que pode salvá-los todos com a ajuda da princesa. Ao deixarem o Santo dos Santos, eles encontram uma multidão do lado de fora esperando. Eles estão presos e continuam discutindo, mas Zed garante que os tirará dali nem que seja a última coisa que ele faça. Mais tarde, eles são levados à presença do rei e seus crimes são lidos por Caim. Eles são condenados a serem apedrejados até a morte, mas Zed de repente pergunta ao rei por que ele não morreu quando entrou no Santo dos Santos. Ele deve ser o escolhido. A multidão começa a cantar e os conselheiros do rei o aconselham a não ir contra a vontade do povo.
Em vez disso, eles são condenados a serem escravizados à labuta e trabalho duro até morrerem. No acampamento de escravos, eles encontram Marlak novamente. Zed é punido por tentar fugir de seus deveres. Os escravos são todos levados para ver um sacrifício. São Maia e Ema e elas devem ser acompanhadas pela princesa Inanna. O rei fica irritado ao ouvir as vaias da multidão, mas Caim insiste que eles o estão cortejando, não vaias. Zed pula para tentar resgatá-los, mas consegue derrubar uma estrutura. O proclama isso como um sinal de que o escolhido está chegando para acabar com seu sofrimento. Os camponeses começam a se revoltar. De repente, Abraão se revela e eles se juntam à luta. Os guardas se voltam contra o rei. O salva Ema e eles se beijam. Zed luta com um guarda e logo se junta a O. O sumo sacerdote tenta matar Maia, mas O joga óleo nele e ele pega fogo e queima na câmara de sacrifício. A multidão assiste com admiração e começa a torcer. De repente, começa a chover por cerca de 5 segundos. Zed pergunta se isso foi um sinal dos deuses. Ele diz que deve saber por que é o escolhido. A multidão aplaude, mas quando ele olha para O e vê o olhar desapontado em seu rosto, ele se volta para a multidão e diz a eles que não foi escolhido. Todos eles devem escolher seus próprios destinos. Todos eles podem ser escolhidos. Começa a chover e a torcida volta a aplaudir. A princesa agora é a rainha e Zed abraça. O planeja voltar para o village e se tornar o líder com sua nova namorada, Ema. Zed vai para o Egito com Maia. Eles se abraçam antes de sair para construir seus próprios destinos.